Você sabia que o mascote do Flamengo surgiu como uma forma de resposta ao racismo? Sim, foi por isso que o urubu surgiu como mascote do Flamengo. Mas antes que a gente confira essa história juntos. Se você é flamenguista, e gosta de vídeos como esse trazendo fatos curiosos ou trazendo alguma história do Mengão ou até mesmo notícias do mais querido, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilha com um amigo. Para que mais pessoas assistam a esse conteúdo e faça que o nosso canal cresça e chegue para mais pessoas. E nos comentários não se esqueça de deixar a sua opinião sobre o vídeo, sugestões, histórias e curiosidades sobre o Flamengo que vocês querem ver aqui no canal, combinado? Então bora pro vídeo. Todo clube de futebol tem um mascote e essa é uma tradição mundial. As torcidas se identificam com esses personagens, que se tornam uma das paixões dos torcedores. Eles estão presentes dentro dos estádios, representados em camisas, faixas, cartazes e até mesmo em miniaturas, fazendo a alegria da criançada. Você provavelmente pensou em um urubu quando questionado sobre o mascote do Flamengo, mas sabia que esse pássaro característico não foi o primeiro escolhido pelo clube? Você conhece a história do primeiro mascote do Flamengo? Por incrível que pareça, o primeiro mascote do Mengão foi o Popeye. O cômico personagem do famoso desenho animado americano, que ficava incrivelmente forte quando comia espinafre para salvar a Olivia Palito das mãos do Brutus. O Popeye se tornou rubro-negro durante o Campeonato Carioca de 1942, quando os jornais esportivos da época começaram a produzir quadrinhos para contar os episódios de cada clube naquele ano. Além disso, o marinheiro representava a força e a valentia com que o clube enfrentava seus jogos. O clube de regatas do Flamengo teve origem no remo e, como marinheiro, o Popeye tinha essa ligação com o mar. No entanto, o personagem não foi tão abraçado pela torcida assim e logo caiu em esquecimento. Bom, e antes que eu te conte como o urubu se tornou o mascote do Flamengo, eu vou contar alguns fatos curiosos. Começando pela final do Carioca de 1983, um torcedor soltou um urubu no gramado antes da partida começar. Depois de vários dribles da ave em jogadores, juízes e membros da comissão técnica, o lateral do Fluminense, Aldo, conseguiu capturar a ave para que a partida pudesse começar. O Flamengo perdeu o jogo e o título, mas o fato ficou lembrado pela captura do urubu pelo jogador tricolor. Já em 1987, durante a final do Brasileirão daquele ano contra o Internacional, outro urubu entrou no campo e Renato Gaúcho, atacante do Mengão na época, tentou capturar a ave. Momentos depois, o Flamengo se tornava campeão brasileiro e, mais uma vez, o mascote se valia como um verdadeiro amuleto da sorte para o time. Em 2006, foi criada uma das maiores torcidas organizadas do Flamengo, a famigerada Urubuzada. Foi também nessa época que o atacante Renato Abreu, camisa 11 do Mengão de 2005 a 2006, sempre colocava uma máscara de urubu para comemorar seus gols nas partidas que disputava, chegando a ser chamado de Urubu Rei pela torcida. Em 25 de maio de 2008, foram criados os personagens Uruba e o Urubinha, mascotes que estrearam no Maracanã na partida entre Flamengo e Internacional, válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Bom, e mesmo o urubu se tornando o mascote do Flamengo até nos dias atuais, ele continua passando por mudanças em sua aparência. No dia 1º de junho de 1969, o Flamengo se preparava para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Porém, torcedores cansados com as atitudes racistas dos rivais tiveram uma ideia inusitada para calar a torcida adversária: levar um urubu ao Maracanã. O animal foi levado enrolado em bandeiras e lançado ao voo com uma bandeira rubro-negra amarrada em suas patas. O urubu sobrevoou o estádio e pousou elegantemente no gramado, tornando-se um dos mascotes mais representativos de um clube brasileiro. Assim, nasceu o mascote mais icônico do Flamengo. Durante o último século, até a década de 1960, torcedores de Fluminense, Vasco e Botafogo usavam o termo urubu para se referir aos rubro-negros. A associação tinha conotação racista, por conta das cores do animal, que era comparado à torcida do Flamengo, composta em grande número por negros. Durante as partidas, era comum ouvir os gritos de urubu, urubu, vindos das torcidas rivais. Fartos dessa situação, um grupo de 4 amigos resolveu aderir ao apelido. Luiz Vaz, Romilson Meirelles, Vitor Heller e Eric Soledade, pegaram um urubu no lixão do Caju e o levaram para a partida entre Flamengo e Botafogo.
No dia 1º de junho de 1969, o Flamengo se preparava para enfrentar o Botafogo no Campeonato Carioca. Alguns torcedores, cansados das atitudes racistas dos rivais, tiveram a ideia de levar um urubu ao Maracanã para calar a torcida adversária. Com uma bandeira rubro-negra amarrada nas patas, o animal foi arremessado ao voo e sobrevoou o estádio até pousar elegantemente no gramado. Inicialmente, alguns torcedores ficaram com receio do animal dar azar, mas o Flamengo acabou vencendo a partida por 2-1 e os gritos de urubu passaram a vir da torcida rubro-negra. Desde então, o urubu se tornou o mascote do Clube de Regatas do Flamengo, carinhosamente apelidado de Urubão. Para entender como um pássaro sem glamour virou símbolo do rubro-negro, entretanto, é preciso voltar algum tempo. Até a década de 1960, o mascote do clube era um Popeye, uma alusão às origens náuticas. Contudo, sem tanta identidade popular, a representação não ganhou tanta adesão. Das arquibancadas, entretanto, os gritos das torcidas de Botafogo, Fluminense e Vasco tinham um coro uníssono em jogos no Maracanã: Urubu! 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 O motivo desses gritos tem ligações racistas. Por ter quase a totalidade da torcida formada por pessoas negras, o coro tinha a intenção de gerar um constrangimento que ligasse a cor da ave às dos flamenguistas. Ao passo que o racismo durante anos foi esquecido nas páginas de clubes que fingem combatê-lo. Dessa forma, cansados destes gritos rivais, os estudantes Luiz Otávio Vaz, 19 anos, Romilson Meirelles, 20, Vitor Eleri, 18, e Eric Soledade, 19. Se uniram por algo que mudaria para sempre a história do clube. O nosso objetivo era calar as torcidas adversárias, que ironizavam o fato da torcida do Flamengo ter muitos negros. Escolhemos um jogo contra o Botafogo porque era o maior rival do Flamengo na época, declarou o professor de Educação Física Luiz Otávio, ao GE, em 2009. Naquele primeiro dia de junho, clássico contra o Botafogo, maior rivalidade da época, o animal foi escondido em uma bandeira do Flamengo. Em seguida, entrou sob a sombra da história que estava por acontecer. Primeiramente, a intenção era soltá-lo quando os jogadores subissem as escadas do antigo Maracanã. Entretanto, nervoso com os fogos, a ave quis virar lenda antes mesmo dos atletas. O próprio Luiz Otávio relembrou a mesma reportagem. Até hoje me arrepio quando conto esse momento. Assim que o soltamos, ele deu uma descaída, mas depois abriu bem as asas e deu uma volta em frente à torcida do Flamengo, que começou a gritar: "É urubu, é urubu, é urubu". E quando ele passou em frente aos botafoguenses, com a bandeira tremulando, eles ficaram calados, sem reação. Ele pousou no meio do campo, e a torcida do Flamengo gritava ainda mais, incorporando o símbolo, relembra. O urubu, com a bandeira rubro-negra nas patas, planou por cerca de 30 segundos e aterrissou no gramado, enquanto a torcida do Flamengo gritava urubu. Urubu. Urubu, em êxtase. O jogo iniciou e o Flamengo saiu vitorioso por 2-1, encerrando um período de 4 anos sem vitórias contra o Botafogo. Esse evento histórico resultou na adoção do urubu como mascote do Flamengo, simbolizando a paixão e o orgulho da torcida. A história foi feita e o racismo foi calado.